Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos mais uma vez reunidos aqui na casa do Senhor para louvarmos, para bendizermos o seu nome e para que nós possamos estudar juntos a sua poderosa palavra. Nós queremos neste momento fazer uma oração pedindo ao Senhor Jesus que esteja nos abençoando, esteja falando conosco neste dia tão especial, domingo de Páscoa, onde nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Sim, aquele que morreu por nós, entregando a sua vida para o nosso resgate. Vamos orar neste momento. Deus bendito, graças te damos, meu Pai, por este momento. Nós te louvamos, ó Deus, por este dia tão especial na nossa vida, por este dia tão especial na vida da humanidade, onde nós comemoramos, Deus, a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, por esta igreja. Obrigado, Deus, por todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que o Senhor, Deus, esteja presente nas nossas vidas, em cada lar, Deus, onde nos reunimos para te adorar, Deus. O Senhor conhece o nosso coração, a nossa vida, e sabemos, ó Deus, que o Senhor, Deus, está presente para nos abençoar. Embora diante de todos os problemas, de todas as circunstâncias, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus em todos os momentos da nossa vida. Pai, muito obrigado, é o que nós te pedimos, agradecidos, com perdão de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um bom dia para você, um bom dia para a nossa irmã Maria Aparecida, que está nos acompanhando, nossa irmã Josiane Moreira, minha sobrinha lá do Rio de Janeiro, Barra Mansa. Deus esteja te abençoando, Deus esteja com você. Nosso querido presbítero, o Iter Durães, também está conosco. É bom ter vocês conosco. Enquanto você vai entrando aí, nós vamos te convidar para abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 12, Êxodo capítulo 12, versículo 21 ao 28. Repetindo, Êxodo 12, 21 ao 28. Bom dia para nossa irmã Ivarte, nossa amiga lá do Rio de Janeiro, Barra Mansa, também está nos acompanhando. Deus te abençoe, minha irmã. Abraço aí no presbítero Paulo, toda a família, Paulinha, Tiago. Deus abençoe vocês. Vamos então ler a palavra de Deus para nós darmos início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós somos a Igreja Presbiteriana Cristiano de Carvalho, em Barretos, São Paulo. Êxodo capítulo 12, versículo 21 a 28, está escrito assim: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, que o Senhor, por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. É um texto que nós estamos baseando hoje o nosso estudo na nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos dar um abraço aí para o nosso irmão Jotinha, JB, meu sogro, gente boa,
está nos acompanhando. Deus abençoe, que Deus possa falar ao seu coração também nesta manhã, através do estudo da Santa Palavra de Deus. O estudo que nós vamos trazer nesta manhã é sobre a Páscoa. É o momento que nós estamos vivendo. A gente deixou um pouquinho de falar sobre as calamidades, os problemas que nós estamos vivendo atualmente com a pandemia do Covid-19. E a gente vai entrar num contexto muito especial que nós estamos vivendo neste momento. Embora a gente saiba que nós deveríamos estar todos reunidos agora, a Igreja do Senhor toda reunida agora na igreja, comemorando esse dia tão especial, comemorando a Páscoa do Senhor. Mas, pela soberana vontade de Deus, isso aprove a Deus, isso é vontade dele, nós não estamos fazendo isso por causa justamente do Covid-19. Então, queridos, vamos dar início então à palavra do Senhor nesta manhã. Você que está nos ouvindo, preste bem atenção naquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração. A palavra Páscoa, vem de um verbo grego que significa passar por cima. Ela dá uma ideia de livramento quando Deus estipula para Moisés que leve o povo de Deus a sair do Egito para que eles celebrem ao Senhor. E todo mundo conhece a história. Você que está nos acompanhando, que não tem o costume de ler a Bíblia, ou você que às vezes não é evangélico, nós vamos trazer para você uma definição bem legal para que você possa entender aí o que é a Páscoa do Senhor. Então, literalmente, o anjo do Senhor passava para destruir aqueles que não colocaram nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro. Então, como assim que começou a Páscoa. Um cordeiro era imolado, e esse cordeiro, o sangue dele era passado nos umbrais da porta, para que Deus, quando o anjo da morte passasse, Deus então pudesse proteger o primogênito de toda aquela família. E então todas as casas onde tinha marca de sangue, o anjo da morte passava e não acontecia nada àquela pessoa. Por quê? Porque o sangue do cordeiro havia sido derramado e era propicial para livrar aquele primogênito da morte. E assim, quando os umbrais não estavam manchados de sangue, morria o primogênito de toda a família que não tivessem obedecido. Então, esse é o contexto que nós conhecemos da Páscoa do Senhor. Eu quero começar esse estudo nesta manhã com 5 verdades sobre a Páscoa. E eu gostaria de começar fazendo para você que está nos acompanhando 5 perguntinhas básicas. 5 perguntinhas básicas. Você não precisa me responder, mas é só para a gente dar início à nossa escola dominical, início ao nosso estudo sobre a Páscoa. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é uma pergunta bem simples, e ela é assim: primeiro, você já comprou o ovo de Páscoa para o seu filho, sua filha, sua namorada, sua esposa, seu amigo, amiga, etc? Você já fez isso? Bem, se a resposta for sim, você precisa assistir a esse estudo com bastante dedicação, prestando bastante atenção, para que você entenda de uma vez por toda o que é Páscoa. Segundo, a segunda pergunta que eu queria fazer para você: qual é a relação que tem o coelho com a Páscoa? Entendeu? Qual é a relação que tem o coelho com a Páscoa? Terceira pergunta: qual é a relação que tem o coelho com o ovo? Coelho não põe ovos. Qual é a relação que tem o ovo com o chocolate? E a quinta e última pergunta:
qual é a relação que todos esses elementos têm com o Senhor Jesus. Quero mandar um abraço aí para nossa irmã Fátima, que já está conosco, nossa querida tia Edilamar Souza, lá de Patrocínio, também nos acompanhando, gente de todo o Brasil nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida e possa falar ao seu coração. Nós queremos então dar início ao nosso estudo, trazendo, na verdade, o que é a Páscoa, e nós queremos tratar com você primeiramente qual é o foco da Páscoa. A Páscoa era a maior festa de Israel. O povo judeu se reúne todo ano e comemora a Páscoa, a saída do povo de Deus do Egito, quando o Senhor deu para eles o grande livramento, a grande oportunidade deles poderem sair da escravidão do Egito e partir em direção à terra prometida. O texto de Êxodo capítulo 12 que nós lemos, o versículo 21 diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Note que o Moisés não recebeu a visita de Deus, uma ordem de Deus, para pegar coelhos para celebrar a Páscoa. Ele chamou Moisés e disse: olha, reúne todos os anciãos do povo de Israel e disse para eles assim: agora vocês vão escolher cordeiros segundo as vossas famílias e imolar o cordeiro, matar o cordeiro, sacrificar o cordeiro para celebrar a Páscoa. Vejamos bem que a pergunta que não quer calar é essa que fica no nosso coração, fica na nossa mente, e está na mente principalmente de todas as crianças, quando acontece esse momento. A pergunta que não quer calar é ela: coelho ou cordeiro? Qual desses animais está no centro da Páscoa, está relacionado com a Páscoa? Qual é a relação do cordeiro com a Páscoa? Nós vemos que a palavra de Deus está nos mostrando que era o cordeiro que devia ser sacrificado pelo pecado do povo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: no dia seguinte, viu João Batista a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sistema de sacrifícios estabelecido por Deus no Antigo Testamento preparou o terreno para a vinda de Jesus Cristo. O perfeito sacrifício que Deus providenciou como expiação de todos os nossos pecados, de todo o pecado do povo, seu povo, daquele que crê em Jesus Cristo. Isso está lá em Romanos 8, capítulo 3. Então, nós vemos primeiramente que a Páscoa do Senhor está relacionada a um cordeiro que era morto todos os anos. E esse cordeiro, o seu sangue era aspergido sobre o altar. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue do cordeiro sobre o altar de sacrifícios, e aquilo tinha um significado todo especial. Significava que o pecado do povo estava sendo perdoado. Todos os pecados que o povo havia cometido estavam sendo perdoados naquele momento, pelo sangue daquele cordeiro. Então, depois, esse tipo de sacrifício, a carne não era totalmente queimada, mas as pessoas podiam se reunir em família e comer o cordeiro assado. Ele era comido com ervas, juntamente com ervas amargas, para tipificar o sofrimento que aquele cordeiro havia passado, para simplesmente perdoar o pecado
de pessoas que ele não tinha nada a ver com elas. Ele não tinha pecado, mas através do seu sangue o cordeiro era imolado e através do seu sangue as pessoas recebiam o perdão do pecado. Nós queremos dar um abraço aí, mandar um abraço aí também para nossa irmã Selma, lá do Rio de Janeiro também. Nossa irmã trabalha em São Paulo, no estado de São Paulo, São José do Barreiro, mas é do Rio de Janeiro. E nós queremos mandar um abraço para ela que está nos acompanhando. Deus abençoe minha irmã, Deus abençoe seu ministério aí. Queremos mandar também um abraço para Sara Santos, que está nos acompanhando neste momento. Nossa irmã querida, nossa irmã Anice Goulart, Deus abençoe também a sua vida. Está nos acompanhando também a nossa irmã Elaine Melo, aqui da nossa igreja. Deus te abençoe, minha irmã, você e toda a sua família. E o nosso irmão William Silva. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí na sala de vídeo aí, acompanhando o nosso estudo nesta manhã. Então, nós já entendemos qual é o privilégio que tinha, o propósito que tinha o derramamento do sangue do Cordeiro, que era perdoar o pecado de todos aqueles que pecaram. Então o Cordeiro não tinha nada a ver com isso, mas ele era imolado do mesmo jeito. Ele trazia sobre si toda a culpa pelo pecado da humanidade. E nós vemos então que o Cordeiro, que a Páscoa em si, não tem nada a ver com o ovo do coelho, que também não tem nada a ver com o ovo que não tem nada a ver com chocolate. E para a gente finalizar esse primeiro ponto, eu gostaria que você observasse o versículo comigo da palavra de Deus, que é bem interessante esse versículo. Por quê? Porque ele traz para nós uma grande responsabilidade como pais, como mães, para educarmos os nossos filhos. O versículo 26 de Êxodo, capítulo 12, diz assim: quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Olhe bem para esse texto. Quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é este, vocês vão responder para eles: meu filho, é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Foi um momento que ocorreu na história do povo de Israel, em que o povo de Deus teria que sacrificar um cordeiro e passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, para que quando o anjo passasse, ele não matasse o primogênito daquela família. É isso que você deve ensinar para o seu filho. Você não deve iludir o seu filho com ovos da Páscoa, com ovos de chocolates, com chocolate neste momento. A sua responsabilidade como pai, como mãe, ou por não dizer, como família, é essa que o Senhor está te passando neste momento. Quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, querido irmão, querida irmã, explique para ele que a Páscoa, na verdade, foi um momento onde um cordeiro, um animal sem mancha, sem mácula, foi sacrificado para que eles fossem livres da morte. Isso é Páscoa para nós. É isso que nós estamos comemorando nesta manhã de domingo, uma manhã muito especial na nossa vida, na vida dos cristãos. Cristãos do mundo inteiro hoje estão comemorando a Páscoa do Senhor. A gente não pode dizer, eles estão reunidos, porque o mundo inteiro está tomado pela pandemia do Covid-19. Mas nós louvamos a Deus, porque nós temos essa oportunidade de falarmos do amor de Deus, de trazermos a você essa rica e poderosa palavra, aonde a gente pode entender o que é a Páscoa para todos nós. Então, continuando o nosso estudo,
Nós vemos que o sistema de sacrifícios estabelecidos por Deus no Antigo Testamento veio preparar o terreno para o sacrifício perfeito que iria acontecer muitos e muitos anos depois, para a expiação do pecado de todo aquele que nele crê, todo aquele que aceitar a Jesus no seu coração, o sacrifício perfeito que estava acontecendo. Em segundo lugar, a Páscoa tem um sinal para nos mostrar, e esse sinal é o sangue derramado. O Êxodo capítulo 12, versículo 22, diz assim: tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa, até pela manhã. Deus, neste momento, estava estipulando uma ordem para toda a família. Olha, vocês devem se reunir, matar o cordeiro, passar o sangue deste cordeiro nos umbrais da porta, e ninguém saia, fiquem dentro de casa até pela manhã. Por que não sair? Porque à noite o anjo do Senhor passaria, melhor dizendo, o anjo da morte, e ele então levaria a vida do primogênito de toda a família. Deus mandou que o sangue fosse colocado em toda a porta onde houvesse a família de judeus, onde tivesse o seu povo. A marca do sangue do cordeiro impediria a atuação maligna naquelas casas. E de fato, aonde estava a marca do sangue, não houve morte e nem destruição. Nós necessitamos da marca do sangue de Cristo em nossas vidas. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, está escrito: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Queridos, quando o povo de Deus obedece, quando o povo de Deus dá ouvido àquilo que Ele nos ordena, nós somos livres por causa da nossa obediência. O que aconteceu naquela época? O anjo do Senhor passou por todas as casas do Egito, e aqueles que banharam os umbrais da sua porta com o sangue do cordeiro foram livres da morte, tiveram livre da morte o seu primogênito. Quando o faraó acorda no outro dia, ele observa que o seu primogênito havia morrido, e ele fica desesperado. E daí ele vê que não vale a pena lutar contra o Senhor, não vale a pena lutar contra a vontade de Deus. E ele então resolve deixar o povo de Deus partir do Egito em direção a Canaã, em direção à terra prometida. Amados, olha a importância desse sangue derramado, a importância desse sacrifício do cordeiro, que na verdade está apontando para o perfeito sacrifício de Jesus. Olha a obediência que é quando nós resolvemos obedecer à vontade de Deus e resolvemos trazer para a nossa vida a bênção e não a maldição. Resolvemos trazer para a nossa vida, para a vida da nossa família, a vida em Jesus. Terceiro ponto que nós queremos tratar com você é que a Páscoa tem um propósito de libertação. O versículo 42 diz assim: esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. A celebração da Páscoa
torna-se uma recordação anual de como o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito, da maneira como Deus fez para que eles fossem libertos da escravidão. Nós também, como servos de Deus, como povo de Deus, como povo de propriedade exclusiva de Deus, conforme diz o apóstolo Pedro, nós também temos a nossa libertação quando nós fomos salvos da morte espiritual e da escravidão do pecado, através do sangue de um cordeiro que viria como o Deus homem, aquele que se identifica conosco, o Verbo de Deus encarnado. Ele vem, ele sofre e ele vai como uma ovelha muda para o matadouro, conforme diz Isaías, e ele não abre a sua boca. Ele vai para o sacrifício sem ter culpa, da mesma forma que aquele animal, aquele cordeiro era sacrificado sem nenhuma culpa. Ele não tinha nenhuma culpa pelo pecado do povo, mas ele pagava com a própria vida, ele pagava com o próprio sangue, para que as pessoas fossem perdoadas do pecado. Nosso Senhor Jesus pagou com a sua própria vida, o seu próprio sangue foi derramado. Ele não tinha nenhuma culpa, nenhum pecado, mas ele, conforme diz Isaías, levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. A palavra de Deus nos mostra que a Páscoa é a libertação de todo mal, é a libertação da nossa vida da escravidão do pecado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor. Cada uma se desviava para um lado, mas através desse sacrifício, o sacrifício mais perfeito já existente, trouxe para nós a liberdade em Cristo. Hoje nós somos livres, porque Cristo, a nossa Páscoa, nos libertou, nos livrou do pecado, nos livrou da escravidão do pecado, e hoje a gente pode comemorar a Páscoa do Senhor, porque o Senhor Jesus vive e reina sobre cada um de nós. Continuando então esta mensagem do Senhor Jesus para nós sobre a Páscoa, João capítulo 8, versículo 36, está escrito assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade em Jesus está a partir do momento em que nós abrimos o nosso coração, que a graça salvadora nos alcança, e a gente tem o privilégio de ser livre dos nossos pecados, livre da prisão que nós estávamos vivendo, para vivermos única e exclusivamente para o nosso Senhor. A vida eterna nos é garantida a partir do momento que esta graça nos alcança, a partir do momento que esse sacrifício perfeito de Jesus traz para nós a liberdade perfeita, traz para nós que nós não precisamos mais viver debaixo de um jugo da lei, porque a graça foi estendida a nós. É o que nós citamos no texto de 1 Pedro, que
Nós somos agora um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele escolheu a cada um de nós. O Espírito Santo trouxe para nós a oportunidade de termos esta graça no nosso coração, e Ele atuou em nós, nos trazendo a vida, a liberdade em Cristo, e nós então fomos alcançados por essa graça tão poderosa, a graça maravilhosa de Jesus, e nós então, atraídos por ela, não conseguimos resisti-la, porque ela invade o nosso ser, ela invade o nosso coração, ela invade a nossa alma, e a gente não tem como se desviar dela, porque é algo muito mais poderoso do que nós. É algo que nós não conseguimos fugir, porque há todo um trabalho, há todo um envolvimento espiritual na nossa vida, a partir do momento que nós somos alcançados por essa graça. E nós louvamos a Deus, porque Ele nos escolheu, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e hoje nós somos considerados povo de propriedade exclusiva de Deus. E este povo que hoje se reúne no mundo inteiro, o povo chamado cristão, para relembrar este ato tão especial, a atitude do Filho de Deus, com todo o seu sofrimento, sendo levado para o sacrifício pelos nossos pecados. Ele carrega uma cruz muito pesada. Ele sofre o peso daquela cruz, porque nela estava todos os nossos pecados. Ele carrega a própria cruz, na qual ele será sacrificado pelo pecado de todo aquele que nele crê. Amigos queridos que estão nos ouvindo, abraço aí para nossa irmã Ana Lúcia, que está nos acompanhando, e os demais que estão nos acompanhando. Talvez a gente não consiga citar todos, por causa da tela aqui, que não aparece todos para nós, mas que Deus fale ao seu coração, através da mensagem do Senhor Jesus. Presbítero Iter, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, a sua família. Então a Páscoa tem para nós uma mensagem de libertação, mas a Páscoa também tem para nós uma mensagem de vida ou morte. O texto diz no versículo 23: porque o anjo do Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vi, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. A vida está garantida para todo aquele que crê no sangue derramado, do sangue do verdadeiro Cordeiro. Não que o outro não era verdadeiro, mas o verdadeiro sacrifício de Jesus. Todo aquele que nele crê está livre da morte. Mas como assim? Livre da morte eterna. Todos nós vamos morrer um dia, mas este sangue nos dá a garantia de vida eterna. E a vida eterna está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a Páscoa significa morte para todos aqueles que não se arrependem dos seus maus caminhos, para todos aqueles que permanecem no caminho mau. Para estes, a Páscoa significa morte, porque todos vão morrer, conforme eu disse um pouquinho atrás. Mas a palavra de Deus nos garante
a vida eterna com Jesus Cristo nosso Senhor. Então, para que você seja livre da morte, você aí, amigo que está nos acompanhando, que não teve ainda o privilégio de se encontrar com o Senhor Jesus, a Páscoa para você ainda significa morte. Mas a partir do momento que você tiver um encontro pessoal com o Senhor, a partir do momento que você abrir o seu coração para Ele, você verá a transformação que Ele irá fazer na sua vida, trazendo para você a vida ao invés da morte. Lembre-se, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Lembre-se, o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta livrava da morte o primogênito de cada família. O anjo passava e não feria o primogênito com morte. Então a Páscoa é morte para todos aqueles que não conhecem Jesus, para todos aqueles que ainda não aceitaram no seu coração o sacrifício perfeito de Jesus. A Páscoa é morte para todo para aqueles que não estão nem aí para Jesus, nem aí para o Evangelho da graça. Mensagens e mensagens são ouvidas. O mundo inteiro está envolvido na pregação do Evangelho. As mídias sociais, você abre hoje as mídias sociais, são lives por todos os lados, são mensagem sendo pregada, e com esse momento com a pandemia do Covid-19, parece que o negócio se intensificou e o Evangelho está sendo pregado cada vez mais. Nós não sabemos qual é o propósito de Deus em tudo isso, mas nós vemos uma oportunidade grandíssima de levar o Evangelho de Jesus Cristo através das mídias sociais. Queridos, não perca tempo, não perca a oportunidade de falar de Jesus, porque Jesus está voltando, Ele está próximo. Não perca a oportunidade de dizer para todas as pessoas que não o conhecem que Ele é vida, e que elas só serão livres da morte eterna a partir do momento que elas terem Jesus nos seus corações. A partir do momento que o Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, entrar no coração delas, e elas abrirem o coração para Jesus, e toda a obra redentora é feita através do Pai, através do Espírito Santo. A gente não pode fazer nada pela nossa salvação, a gente só tem que obedecer, seguir aquele foco, seguir aquele rumo que nos está sendo mostrado, aquele caminho, para ser livre da morte, para que a Páscoa seja para você vida. É necessário que você ouça a mensagem do Evangelho e confesse Jesus como seu Salvador. Um abraço para nossa irmã querida Vaninha de Jesus, também está nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e que o seu lar seja totalmente abençoado por Deus nesta Páscoa, neste domingo de Páscoa. Deus esteja com você e sua família. Continuando então, a Páscoa é morte para aqueles que não se arrependem e permanecem no caminho mau, mas a Páscoa é vida para todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurado, o termo grego makarios, que
significa muito feliz é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Para quê? O texto diz: para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A referência aqui é exatamente a vida após a morte. É um momento onde o povo de Deus, o povo eleito de Deus, estará reunido diante dele, o adorando, sempre em espírito e verdade, fazendo valer o momento glorioso de entrar nos átrios santos de Deus para adorá-lo. Queridos, Deus simplesmente nos chamou para isso, para que nós o adorássemos. João diz: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Quem são esses verdadeiros adoradores? São aqueles que adoram em espírito e em verdade. São aqueles que abrem os seus corações e se derramam na presença de Deus. São aqueles que se envolvem completamente. Embora os problemas sejam muitos, embora as circunstâncias sejam adversas, essas pessoas adoram. Adorar é o prazer delas, e elas estão agora, segundo o texto, diante do trono de Deus. E elas lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas como assim, pastor? Lavar as vestes no sangue? Sim, as suas vestes foram limpas através do sacrifício deste Cordeiro pascual, desse Cordeiro que é Jesus Cristo, desse Cordeiro que entregou a sua vida por nós, que foi levado ao matadouro sem reclamar, por minha causa e por sua causa. Que você possa estar debaixo desse sangue precioso de Jesus Cristo, com a garantia de vida eterna através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E o texto ainda diz que existe mais um direito que assiste a essas pessoas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Elas também terão direito à árvore da vida. O que é essa árvore da vida? A árvore da vida é aquela mesma que estava plantada lá no jardim do Éden. E quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do paraíso, expulsos do Éden, para que simplesmente eles não tomem desta árvore da vida e vivam eternamente em pecado. Eles são expulsos do jardim por causa dos seus pecados. Agora, João está dizendo que aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que abrem o coração para que o Espírito Santo atue nas suas vidas, aqueles que foram eleitos por Deus, estão agora diante do trono de Deus adorando, e eles vão adorar para sempre. E o texto diz que eles também têm direito à árvore da vida e vão entrar na cidade pelas portas. O que nos assiste por direito é algo muito, mas muito especial, muito importante para nós tratarmos nessa manhã, porque é a vida eterna, esta árvore da vida. Em outro texto, João diz que o seu fruto será para a saúde das nações. Quem comer do fruto desta árvore viverá eternamente. Isso subentende que aqueles que foram eleitos de Deus, escolhidos de Deus, que passaram por toda a tribulação neste mundo,
agora estão diante de Deus, e a morte já não tem mais domínio sobre a vida deles, porque eles têm a árvore da vida para se alimentar. E esta árvore da vida é nada mais, nada menos do que o Cordeiro de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que entregou a sua vida por nós, aquela árvore que estava lá no jardim desde o início. Nós acreditamos, nós cremos que era o Filho de Deus. João diz: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Cordeiro que morreu, perfeito sacrifício, estava desde o princípio com Deus, preparado desde o princípio com Deus, para que morresse pelo pecado da humanidade, para que no dia de hoje ressuscitasse dos mortos, mostrando para nós que Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Ele traz vida. Ele é a vida. E portanto nós podemos crer nesse sangue remidor, no sangue de Jesus. Continuando, a Páscoa também é para nós um memorial. No versículo 14 está escrito assim: esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Note que há uma promessa aqui, no versículo que nós acabamos de ler, o versículo de número 14. Qual é a promessa embutida neste versículo? É que este ato seria para nós um memorial. Um dia o povo de Deus, anos e anos depois, estaria reunido. E eles estariam fazendo o quê? Em um ato memorial. Eles estariam relembrando esse sacrifício que foi feito por eles. Ano após ano, o povo de Deus se reúne, o povo judeu se reúne para esta grande festa, a festa da Páscoa. E nesta festa, eles relembram que um dia o Deus Todo-Poderoso os tirou lá da terra do Egito e trouxe para uma terra que Ele havia prometido, aonde eles, cada tribo ganharia uma porção de terra, exceto a tribo de Levi, que seria a tribo separada por Deus para o sacerdócio, para o serviço espiritual. Todos ganhariam a terra e eles formariam cada vez mais um povo escolhido de Deus. Hoje Israel está comemorando também a Páscoa, porque a Páscoa é a liberdade em Cristo Jesus, porque eles foram livres da escravidão do Egito, e hoje eles também comemoram juntamente conosco. E o texto diz que isso seria um memorial por várias e várias gerações que estariam celebrando o nosso Deus, celebrando a Páscoa do Senhor. Abração aí para nossa irmã Amanda Lira, que está nos acompanhando, nossa amiga. Abração para Luciene Miranda, também está sempre nos acompanhando aqui pela internet. Deus abençoe a vida de vocês e
que vocês tenham uma ótima Páscoa na presença deste Deus maravilhoso. Abração bem apertado para cada um de vocês. Queridos, olha que texto importante nós estamos diante dele. O texto está dizendo que, na verdade, hoje, eu e você estaria relembrando este ato que aconteceu há muitos anos atrás. É lógico que nós não precisamos mais matar um cordeiro. É lógico que nós não precisamos passar nos umbrais das nossas portas o sangue do cordeiro para que nosso primogênito não morra. Nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos tomar o sangue de um cordeiro e imolá-lo e matá-lo, pois o sangue de Jesus Cristo nos salva de uma vez por toda, segundo diz o escritor do livro aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 10. Nós não precisamos mais comemorar a libertação do Egito, mas nós precisamos comemorar a libertação do império das trevas, daquele que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso nós estamos comemorando. Nós precisamos comemorar que Jesus Cristo morreu sim pelos nossos pecados, mas que Ele ressuscitou e está vivo, à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Comemoremos juntos a Páscoa do Senhor, porque ela nos traz vida, e vida em abundância. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, está escrito assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quando éramos perdidos, estávamos em trevas, não conseguíamos ver a luz de Jesus. O texto diz que esse sacrifício nos libertou, nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Como Deus nos ama! Como Deus nos ama! Ele nos ama a ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Ele nos ama a ponto de não poupar o seu próprio Filho, como diz Paulo em Romanos capítulo 8. Ele não poupou o seu próprio Filho para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu amor. Isso é amor. Essa é a maior prova de amor que nós já conhecemos. O amor de Cristo por nós, derramado na cruz do Calvário. Bom dia para a nossa irmã Vera, que está nos acompanhando aí também. Deus abençoe, minha irmã, a sua vida e a sua família. Esperamos em breve estarmos juntos. Nossa irmã Ana Lúcia, lá de Uberlândia, está nos acompanhando também. Amor supremo, o amor de Jesus, derramado na cruz por nós, pelos nossos pecados. E para nós terminarmos, nós queremos dizer para você que a Páscoa acontece em Jesus e ela é transferida para um memorial chamado a Ceia do Senhor. Agora não se trata apenas de sair de uma situação de escravidão, uma situação imposta por um povo opressor.
Jesus agora realiza um feito ainda mais extraordinário. A nova Páscoa é a passagem da morte para a vida eterna. Isso acontece a partir da ressurreição de Jesus Cristo. A nova Páscoa é celebrada na ceia do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo institui a Santa Ceia durante a festa da Páscoa. Ele reúne os seus discípulos e era a última vez que ele ia comer a Páscoa com eles. Então ele os reúne, assenta na mesa e diz o texto que Jesus pega o pão, um daqueles pães asmos que estavam ali sobre a mesa. Ele pega o pão, parte o pão e entrega aos seus discípulos, dizendo: Este pão é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus estava dizendo para eles que estava chegando o momento mais crucial da sua vida, aonde o seu corpo padeceria pelos pecados da humanidade. Ele partiu o pão e disse: comam, esse é o meu corpo que é dado por vós. E em semelhança do pão, ele pega também o cálice e diz: este cálice, o vinho, é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vocês. Jesus então institui a Santa Ceia, a ceia do Senhor, como um memorial de celebração. Os discípulos ficam meio que sem entender aquilo que está acontecendo. Como assim? Esse pão é o corpo dele? O que ele está querendo dizer com isso? Esse cálice, esse vinho é o sangue dele? O que ele está querendo dizer com isso? Senhor, explica para nós esse negócio, abre o jogo para a gente não está entendendo o que está acontecendo. E lá em João capítulo 13, Jesus está explicando para eles, na última Páscoa, exatamente isso. Olha, eu vou ser sacrificado pelo pecado de todos vocês. Este pão é o meu corpo e este cálice é o meu sangue, que será derramado por vós. A partir daquele momento houve uma grande tristeza entre os discípulos, porque eles entenderam que estava chegando o momento de Jesus partir e deixá-los fisicamente. Para a gente concluir, vamos concluir com 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 21, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu finalizo com este texto, mostrando para você que todo o sacrifício foi para que você, que eu, que todo aquele que nele crê, seja resgatado dos seus pecados, resgatado da escravidão, para viverem uma vida de santidade diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus então abençoe a sua vida. Simão Fábio está dizendo: louvado seja Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Louvado seja esse Jesus Cristo que entregou a sua vida por nós. E que a Páscoa para você tenha uma representatividade especial. Conforme nós dissemos no início, que você cumpra esta palavra,
que está no versículo 26, que diz: quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, responda para eles: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. E o texto diz assim: e então o povo se inclinou e adorou. Vamos fazer isso neste momento? Incline a sua fronte, feche os seus olhos e adore ao Senhor através dessa oração. Bendito e soberano Deus, Deus de amor, de graça e bondade, nós reconhecemos a tua soberania, nós reconhecemos o teu domínio e poder sobre a nossa vida. Reconhecemos que tu és Deus e que o Senhor nos amou de uma forma tão grande, mas tão grande, que o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, e hoje nós celebramos a Ele, porque Ele não ficou na sepultura, Ele ressuscitou dos mortos, está vivo, intercedendo por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua vida, querido irmão, querida irmã, querida igreja do Senhor, espalhada por sobre a face da terra, nos 4 cantos do mundo. Que o Senhor Jesus seja sempre a vossa Páscoa. E que, ao lembrar da Páscoa, nunca lembre de coelho e chocolate. Lembre-se de que Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele morreu por nós. Deus abençoe a sua vida. Um abração a todos, um abração ao nosso irmão querido Aldo, o diácono Aldo, que está nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Estamos com saudade. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Eu queria agradecer também a nossa irmã Miriam, a esposa do presbítero Pascoal, que está nos acompanhando, nosso irmão Kleber Crispim e a nossa irmã Silvana Marcondes. Nós estamos morrendo de saudade dos irmãos. Dá um abraço nos irmãos, bem apertado, de poder viver um período de comunhão com os irmãos, mas por enquanto Deus ainda não nos disse sim com relação a isso. Mas tudo isso vai passar, esse momento de pandemia do Covid-19 vai passar, e nós vamos celebrar o Senhor juntos, este momento tão especial. Quem sabe ano que vem estejamos aqui para celebrar a Páscoa, todo mundo juntos, em um memorial da ceia do Senhor, para dizermos que Ele vive, Ele reina e Ele está no meio de nós. Um bom dia para todos, Deus abençoe abundantemente. Amém? Boa tarde.